Olá, pessoal, obrigado pela preferência de vocês, obrigado por assistir nossas aulas, por ser aluno do IFSU de Minas, por cursar o técnico em logística, né? E hoje a gente vai dar sequência à segunda aula dessa semana, ainda tratando sobre o assunto modais dentro aí da nossa logística de transportes. Vamos começar? Bora lá? Hoje a gente vai falar sobre o modal dutoriário. Uma imagem para você aí desse transporte tão importante no dia a dia nosso aí, né? Esse transporte dutoviário, ele se dá por meio de dutos ou tubulações, né? Então, eles podem ser subterrâneos, podem ser aparentes, eles podem ser até submarinos, né? E os tipos de produtos que são geralmente transportados por eles são combustíveis, gás natural, minérios e até outros à medida que o tempo vai passando e a tecnologia vai possibilitando. O modal dutoviário tem como característica principal a condição de possuir alta capacidade de movimentação, né, e transporte das cargas que por ele passam, né, baixo risco de acidente ou de roubo, e baixo custo operacional. Uma vez que passou-se o duto, é só você ter um sistema ali de bombeamento, né, para que esse produto seja transportado tranquilamente por suas vias, por seus dutos. Quais vantagens esse modal nos proporciona? Então, ele tem, como disse já, grande capacidade de carga, né? Ele transporta continuamente de acordo com a sua capacidade, né? Ele pode trabalhar ali 24 horas transportando a uma determinada pressão, uma determinada velocidade. Ele é muito adequado para grandes distâncias. Ele é um modal assim, onde é muito simples tanto a sua carga quanto a sua descarga, né? Ele tem um baixo consumo de energia e também seus custos operacionais são muito pequenos, nada mais do que a manutenção, né, desses dutos, observar se não tem nenhum tipo de corrosão, fratura, furo ou perfuração, e nos seus, né, sistemas de bombeamento e recebimento. Ele é um modal de alta confiabilidade e a vida útil dele é bem longa. Então, ele é um produto longevo, né? Ele é um duto, né? Um modal muito longevo. Recentemente, eu posso citar como exemplo a questão que se fala sobre o transporte do gás russo até a Europa. Então, a distância é muito grande, né? E olha para vocês verem aí a quantidade de gás que é transportada ali para manter toda a Europa aquecida e com energia com esse gás. Aqui no Brasil também a gente tem dutos, por exemplo, transportando o gás que vem lá da Bolívia e alimentam o mercado aqui até da região toda sudeste, né? E por aí vai. Bem, desvantagens do modal dutoviário. Ele tem pouca flexibilidade de carga, né? Ele tem baixa velocidade do transporte, depende do sistema de bombeamento, da mercadoria que está sendo transportada por ele. Quando sofre acidentes ambientais, geralmente esses acidentes são de grandes proporções, então por esse motivo o sistema de observação, de manutenção desse sistema, ele é muito rigoroso para que esses acidentes não ocorram. Por quê? Porque geralmente, principalmente no Brasil, o dutoviário ele transporta gás e muito combustível, né? E às vezes até petróleo. Então, ninguém quer ter um acidente desse perto da sua casa e geralmente é bem perigoso isso daí, né? O custo fixo e investimento desse sistema ele é elevado e requer licenças ambientais por onde quer que ele passe. Bem, e
qual a classificação dos tipos de dutos, né, que a gente pode considerar? Isso vai de acordo com a substância transportada por cada um deles. Vamos dar uma olhada neles? O primeiro deles, o mais famoso, são os oleodutos, né? Então, no caso nosso aqui, eles transportam principalmente petróleo e combustíveis. Então, a gente tem... E às vezes pelo mesmo duto, tá, gente? Então, você está transportando, por exemplo, gasolina, aí tem um processo onde eles finalizam aquilo ali, e aí vai como se fosse uma proteção, e aí vai jogando atrás daquilo ali o álcool, por exemplo. E aí, no mesmo duto, você tem um transporte de gasolina, e atrás dela está vindo o álcool, e aí depois o pessoal coloca ali uma pequena barreira entre um produto e outro e começa a bombear, por exemplo, o diesel, né? Então, a gente tem esses oleodutos. Na sequência, a gente tem os gasodutos, como eu já disse há pouco, né? Que transportam principalmente gás no Brasil, proveniente ali da região da Bolívia, que a gente tem uma parceria, a gente utiliza muito gás boliviano. A gente tem, né, mundo inteiro aí precisa, né, utiliza esses gasodutos, né? Então, citei há pouco o exemplo do fornecimento de gás da Rússia para a Europa. A gente tem polidutos, então são dutos que conseguem transportar, como eu disse há pouco, diversos produtos ali ao mesmo tempo. E temos os carbodutos, né, que fazem o transporte de substâncias químicas que alimentam ali, principalmente a indústria petroquímica aqui no Brasil. Temos os minerodutos, que são os dutos que levam minério, principalmente aqui da região ali do quadrilátero ferrífero ali em Minas, ali perto de Coronel Fabriciano, naquela região, até ali o Porto de Vitória. Então ali tem um mineroduto grande ali, 24 horas por dia jogando minério lá no Porto de Vitória para exportar mundo afora, principalmente para a China. A gente tem os famosos né, quantos de vocês já não estudaram os aquadutos, né? Então, essa é uma imagem de um aquaduto feito ali pelo Império Romano, mas, né, a gente, né, na história, a gente tem a utilização desses aquadutos aqui no Brasil também. E, por fim, eu trago para vocês aqui uma tabela de classificação desses modais em relação ao seu custo fixo e ao seu custo variável, né? Eu chamo a atenção de vocês aqui, porque agora a gente já passou, né, pelos 5 principais modais utilizados aqui no Brasil. Então, a gente vê, por exemplo, que o modal ferroviário ele tem um alto custo fixo, né? Mas o custo variável dele é baixo. O que significa isso daqui? Significa que para você implantar, né, esse modal fica caro, ele é alto, mas o dia a dia dele é barato. Então a gente consegue viabilizar aí um transporte muito mais barato utilizando o modal ferroviário quando é possível. Na sequência, nós temos o modal rodoviário, né, que ele tem um custo fixo de implantação relativamente baixo, mas o seu custo variável ele é médio, né? Ele até, conforme a gente viu, até mais ou menos 400 quilômetros ele é viável. Transportes acima disso já começa a encarecer a mercadoria que está sendo transportada. Temos aí na sequência o aquaviário, que tem um custo fixo médio, né? Que são principalmente os portos para sua utilização, mas o custo variável, o custo de transporte dele é muito baixo. Então, para grandes distâncias, ele é muito adequado.
Acabamos de falar ali do duto viário, que tem um custo fixo alto de implantação e baixo para o transporte. Por isso que você faz, quando você faz uma planta, quando você faz um projeto de uma linha de dutos, por exemplo, imagina-se a utilização daquilo ali por décadas, né? E, por fim, o aeroviário, né? Nos nossos aviões aí, que tem um alto custo fixo para implantação, para compra das aeronaves, e o custo de transporte dele é o mais alto de todos. Mas quem opta pelo aeroviário opta por algo que precisa chegar muito rápido ao seu destino. E por hoje é só esse bate-papo dos nossos dutos e a gente encerra por aqui essa aula de modal desta semana, né? E eu vejo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau.